Olá, eu sou o Dr. Adolfo Gabriel, médico ginecologista e obstetra, e hoje nós vamos conversar sobre infecção urinária. O que é a infecção urinária e como ela ocorre? A infecção urinária é o acometimento de bactérias em cima do trato urinário. Essas bactérias chegam ali por ascensão, elas sobem do canal vaginal e da proximidade com o canalzinho do xixi, passando pela uretra e chegando lá na bexiga. O que muda para a paciente ter um quadro de infecção urinária? Depende da virulência da bactéria e também depende do quadro de imunidade dessa paciente. Fica comigo até o final, que eu vou te dar um bônus, falando um pouquinho mais sobre a infecção urinária de repetição também. A partir de agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre toda essa questão da infecção urinária. Vamos lá, para começar, o que a paciente sente quando ela tem essa suspeita, esses sintomas de infecção urinária? Em geral, essa paciente sente dor para urinar, ela sente uma dor pélvica importante, aumento da frequência que ela vai ao banheiro para urinar. Muitas vezes, a paciente fica com a sensação de que não conseguiu esvaziar toda a bexiga, ou ela fica com aquela sensação de que acabou de fazer o xixi e já quer voltar para fazer xixi. Em alguns casos, a paciente também pode apresentar sangramento ao urinar. Esses são sintomas que merecem atenção e se você está sentindo isso, você tem que ser avaliada, porque possivelmente você pode estar com um quadro de infecção urinária. E didaticamente, como a gente classifica a infecção urinária? Em dois tipos. As infecções não complicadas, que são aquelas infecções que acometem mulheres jovens, não grávidas e que não têm nenhuma alteração anatômica no trato urinário. As infecções urinárias classificadas como complicadas são aquelas pacientes o oposto, pacientes que apresentam comorbidades, pacientes que apresentam alterações anatômicas no trato urinário, pacientes que apresentam quadro de imunossupressão ou que usam medicações que podem comprometer a imunidade dessas pacientes. Isso tudo deve ser levado em consideração na avaliação que essa paciente vai receber. O diagnóstico. Então, como a gente faz? Como fechamos esse diagnóstico? A queixa da paciente já é suficiente. Pacientes que são de baixo risco, essas pacientes que são mulheres jovens, não grávidas, tendo a queixa da infecção urinária, os sintomas que eu comentei no início desse vídeo, elas já devem ser tratadas. Não se deve aguardar solicitação de exames, aguardar os resultados ficarem disponíveis para que esse tratamento seja oferecido. E aqui eu vou comentar alguns pontos importantes que merecem atenção. A paciente tem os sintomas de infecção urinária. Somados a eles, elas têm dor na região lombar e elas têm febre. Elas podem estar evoluindo com uma complicação desse quadro, a pielonefrite. Esse quadro merece atenção e tratamento adequado. Então a paciente tem que ser avaliada e merece todo o respeito dos sintomas que ela está apresentando. A paciente coletou um exame de urina e nesse exame de urina ela apresentou um resultado de nitrito positivo. Esse resultado ele é altamente específico e sugere infecção urinária. Essa paciente ela deve ser tratada imediatamente, pois esse exame é indicativo de infecção urinária. Mas o exame de cultura de urina, ele precisa ser coletado? Ele é importante sim, pois ele vai direcionar para você garantir a eficácia do tratamento que foi proposto. Mas de hipótese alguma, você deve aguardar esse resultado para iniciar o tratamento para essa paciente. E os exames de imagem, eles precisam ser realizados? Em geral, você reserva os exames de imagem para aquelas pacientes que, após 72 horas de tratamento, persistem com um quadro de febre ou tem uma piora do quadro clínico geral dessa paciente. Então aí você complementa a investigação para ver se não tem nada além do que ela estava sentindo, provocando essa piora do quadro clínico. E o tratamento, como é? Primeiro, vale citar que existe uma diferença importante entre o que é proposto aqui pelo Ministério da Saúde e a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e o que é proposto nos Estados Unidos pelo CDC. As medicações não diferem, mas diferem de fato a questão da posologia e tempo de uso das medicações. Mas como nós estamos aqui no Brasil, vale sempre seguir o que é proposto pela nossa legislação. E de fato, as medicações de primeira linha para tratamento de infecção urinária são a fosfomicina, o Bactrim-F e a nitrofurantoína. Como eu falei no início para vocês, agora vem o grande momento. Infecção urinária de repetição. Como que a gente faz o tratamento?
Essa paciente ela tem que ter uma abordagem um pouco diferente, pois a gente tem que avaliar que ela não está conseguindo resolver ou ela muitas vezes já foi tratada com diversas medicações e ela continua persistindo com esse problema. Muitas vezes as medicações que foram prescritas não são medicações de primeira linha, são medicações com alto índice de resistência. Por isso essa paciente não consegue um tratamento eficaz. Além disso, a gente tem que pensar na questão de uma prevenção. Então, muitas vezes essa paciente ela vai se beneficiar de um tratamento baseado no que ela apresenta de sintoma. Às vezes a paciente ela tem infecção urinária após a relação sexual e um tratamento direcionado quando ela tem a relação, fazendo uso da medicação como uma profilaxia, já é suficiente. Algumas pacientes vão se beneficiar de uso esporádico quando ela tem os sintomas e a gente vai deixar a medicação prescrita para essa paciente. Quando ela tiver os sintomas, ela já vai fazer o uso. Algumas outras pacientes às vezes precisam fazer uso mais constante, praticamente um uso crônico e mais prolongado, para que você previna a evolução de um quadro de infecção urinária. Por isso é sempre importante um acompanhamento de rotina, entender e ouvir a paciente, entender as queixas dela e conseguir fazer uma abordagem adequada. Tem algo a mais que você pode fazer? Sim, existem algumas medicações que atuam na questão da imunidade, tentando fazer uma prevenção da infecção da bactériazinha mais comum que causa a infecção urinária, o Escherichia coli. Essa medicação, o Orovaxon, já tem alguns trabalhos muito positivos sobre ele, mas você tem que tomar cuidado, pois algumas ressalvas e algumas contraindicações também existem, então você tem que conversar com o médico para que você entenda os benefícios, mas também as contraindicações dessa medicação. Para a gente fechar, existe algo a mais ainda que eu possa fazer? De fato, sim. A reposição de estrogênio vaginal, então a reposição hormonal com estrogênio tópico via vaginal, traz inúmeros benefícios. Diminui o quadro de atrofia vaginal, você diminui a incidência de infecção urinária por essa razão, você promove um rejuvenescimento, você consegue promover uma melhora dessa camada interna vaginal, diminuindo os índices de infecção urinária e gerando extremos benefícios de qualidade de vida para essa paciente. Além disso, ela promove uma alteração do pH vaginal, em geral uma redução, que também contribui para você melhorar esse microambiente. Por final, a questão da reposição hormonal, ela também diminui e atrapalha a ação dos patógenos. Você reduz a questão da virulência, você reduz e modifica o microambiente, dificultando que essa paciente evolua com um quadro de infecção urinária. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, vamos ajudar a espalhar esses assuntos que eu tenho trazido para vocês, para que as pacientes consigam entender o que está acontecendo e procurarem ajuda quando precisam. Se vocês quiserem marcar uma consulta, segue o link da bio aqui na descrição.